Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar na página 202 do livro de Ciências, com o capítulo 6, falando Cuidando do Planeta. Neste capítulo eu vou refletir sobre consumo e que o excesso de lixo pode ser um problema, conhecer os diferentes destinos do lixo, propor soluções que resolvam o problema do lixo na escola, conhecer materiais que podem ser reciclados. Bem, aqui vem falando assim, ó, desde que o plástico começou a ser usado e descartado, o problema do lixo tem se tornado cada vez mais assustador. Por quê? Porque o plástico, ele leva 100 anos para se desfazer na natureza, né? Então ele leva um período de tempo muito grande. Aquele plástico é jogado à toa do chão, nos lugares, ele leva 100 anos, né, para ele se desfazer. Então, limpar o lixo acumulado é um enorme desafio, mas não adianta apenas limpar. O que mais é necessário para livrar os oceanos dos lixos? O que vocês acham? Que as pessoas deviam parar de jogar lixo no mar. Com certeza, né? Não jogar lixo no lixo. Oi, teve outra pessoa falando aí. Repete para mim, por favor. Não jogar lixo no mar, reciclar o lixo em vez de jogar no mar. Isso aí. Na verdade, a conscientização tem que ser de não jogar lixo em lugar nenhum, né? Principalmente no ambiente marinho, que a gente não tem como limpar, principalmente aqueles que vão para o fundo, né? E nisso, animais marinhos acabam morrendo por causa dessas atitudes, né? Existe na cadeia alimentar as presas e os predadores, né? As presas são aqueles animaizinhos que são comidos pelos predadores, vamos botar assim, né? E uma vez eu vi uma frase que dizia que o único animal que mata o seu próximo, da mesma espécie, é o ser humano. Que os outros animais, eles não matam vamos botar assim, os seus amigos, né? Os animais da mesma espécie, eles não matam uns aos outros. Os únicos que cometem esse tipo de atrocidade é o ser humano, né? Seja na questão de matar mesmo em tipo de violência, como matar com a destruição da natureza, de forma geral, né? Então vamos para a próxima página. Cataqui. Aplicativo conecta catadores de resíduos recicláveis até você. Em 2018, o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana apontou que 24% das residências brasileiras não possuem coleta seletiva e a média de reaproveitamento dos materiais recicláveis é de apenas 3,7%. A pesquisa promovida pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana com a consultoria PwC ainda mostrou que 53% dos resíduos são descartados inadequadamente em lixões a céu aberto. Para mudar essa realidade, surgiu o aplicativo Cataqui, que une catadores e geradores de resíduos de todo o país. Havia uma carência muito forte entre as pessoas e o descarte adequado. Nas grandes cidades, até quem queria fazer coleta coletiva não conseguia, diz Galileu Henrique Ruiz, coordenador da ferramenta. Como funciona? Profissionais de coleta, cooperativas e geradores, pessoas físicas ou jurídicas, podem instalar o Cataqui gratuitamente em aparelhos que tenham o sistema iOS ou Android. Após fazer o cadastro, já é possível navegar pela plataforma. No caso do catador, é preciso indicar a região onde trabalha e preencher um breve perfil com dados profissionais. Número de telefone e que tipo de material recolhe. Há também campos para inserir fotos, histórias de vida e frases, por exemplo. Isso humaniza os catadores que têm muita vontade de falar e ficam escondidos na sociedade, fala Ruiz. É um canal aberto para mostrar quem são eles.
O aplicativo utiliza a localização para mostrar quais catadores, representados com uma carrocinha, estão mais próximos. Perdão, gente, passei aqui sem querer. Mais próximo. Caso o gerador tenha interesse, é necessário entrar em contato diretamente com o profissional para combinar a retirada dos resíduos. Negociação. Segundo o coordenador, o Cataqui é uma plataforma aberta, pois não cobra taxa de nenhum usuário. Incentivamos que o gerador pague o catador pela prestação do serviço, ele comenta. O catador faz um serviço para a cidade, tirando até a responsabilidade do material da prefeitura e enviando-lhe para um local mais adequado. Independentemente do preço combinado entre as duas partes, o aplicativo não fica com nenhuma quantia do valor e nem do material. Nós somos uma empresa de tecnologia, mas de gestão de catadores e resíduos. Ressalta Ruiz. Caso os usuários precisem de alguma ajuda, há um suporte para tirar dúvidas. Então, aqui vem falando, né, sobre esse aplicativo. Eu nunca instalei, não conheço. Aqui está falando sobre coleta seletiva. Alguns bairros têm, outros não. Às vezes o caminhão passa uma vez por semana. Mas eu, por exemplo, aqui na nossa região, eu não sei se passa, não sei quando passa, não sei o horário, não sei nada. Então, aí fica difícil da gente fazer a separação dos materiais para coleta seletiva, né? Quer dizer, juntar plástico com plástico, papel com papel, metal com metal, vidro com vidro, acaba indo tudo para um lixo só, visto que poderia ter um sistema, né, de coleta, nem que fosse pelo menos uma vez mesmo por semana nos bairros, para que a gente pudesse ter esse hábito de fazer a divisão. Porque mesmo as casas que têm, não tem a questão da coleta separada, né? A gente não vê. Se tem, a gente nunca viu, né? Eu já vi, assim, há muitos anos atrás e passava, tipo assim, de manhã muito cedinho e o caminhão passava tão rápido que a gente nem conseguia botar o lixo para fora. Mas depois eu nunca mais vi, né? Então, realmente seria uma coisa muito interessante que fosse feito um trabalho, né, nessa questão da coleta seletiva. Que esse caminhão passasse pelo menos uma vez por semana em cada bairro, né? Para que as pessoas pudessem separar seus lixos e para que não tivesse um impacto ambiental tão grande, né? Então, agora nós vamos fazer as questõezinhas ali embaixo. A gente vai escrever autocorreção, a data de hoje e somente essa página, tá? Então, aqui tá falando, agora responda as questões a seguir. Para você, qual é a importância do aplicativo citado no texto? Ele chama a atenção das pessoas para a importância da separação e do destino correto dos resíduos, além de incentivar o trabalho realizado pelos catadores. Aí tá perguntando aqui na 2, na sua opinião, como o trabalho realizado pelos catadores contribui para as questões ambientais, através da conscientização da população e a valorização dos catadores como um fator positivo para a reciclagem, que é essencial para a redução do lixo gerado. O problema do lixo. Como você sabe os lugares onde tinham seres humanos, procurando os acúmulos de lixo? Não é de hoje que o ser humano pega e depois joga fora um monte de coisa. No entanto, alguns comportamentos atuais agravaram muito o problema. Uma das atitudes, consumimos muito. Atualmente, vivemos uma cultura de consumo em que se trabalha para ter dinheiro para comprar coisas. Quanto mais compramos, mais descartamos, já que temos limitações de espaço. Outro fator, usamos materiais não biodegradáveis ou de decomposição lenta em grande quantidade. Metais, cerâmica e vidro não são biodegradáveis. São esses os principais materiais encontrados nos acúmulos de lixo arqueológico e eles continuam a fazer parte do lixo atual. A grande novidade do lixo não degradável é o plástico que consumimos e descartamos em grande quantidade. Somos muito. Tudo isso
é ainda mais problemático porque a humanidade nunca foi tão grande. Durante as dezenas de milhares de anos de história humana, éramos menos de 1 bilhão, número atingido em 1802. Pouco mais de 200 anos depois, em 2017, já chegamos a 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos. Portanto, um dos problemas atuais é: temos espaço para tanto lixo não biodegradável produzido por tanta gente? Nós vimos aqui, né, que como se já não houvesse o problema do descarte errado do lixo, né, das pessoas jogarem lixo no lugar errado, a gente ainda tem esses fatores agravantes, né, de que nós consumimos muito, nós compramos muitas coisas, muitas vezes até sem necessidade. Então isso aí gera lixo. Por exemplo, se você comprar uma caixa de sapato, se você comprar um par de sapatos, ele vai vir numa caixa. Muitas pessoas jogam a caixa fora. Outras pessoas ficam com a caixa porque guardam o sapato ali naquela caixa, depois de usar e limpar, né? Mas você compra alguma coisa e vem na sacola, e essa sacola você joga fora. Embalagem, por exemplo, se você compra por exemplo, um jogo de lençol para cama, ela vem naquela embalagenzinha plástica, né, guardadinha. Dentro tem um pedaço de papelão, que é onde eles dobram o kit de jogo de cama. Aí já é lixo. Aí fora que você compra coisa para comer, muitas vezes você compra exageradamente, sobra, acaba estragando, você joga fora, né? E também nós somos muitas pessoas. A cada tempo que passa, vai aumentando o número de pessoas, né? Aumentando o número de pessoas, aumenta o número de consumos, aumenta o número de lixos. Agora aqui, vamos ver isso aqui, ó. O destino do lixo de casa. O que se joga fora é geralmente chamado lixo, mas esse termo é confuso, já que também chamamos de lixo o que não serve mais, e grande parte do que jogamos fora é material que poderia ser reciclado. Um termo mais específico é resíduos sólidos, para diferenciar de resíduos líquidos, que é o esgoto. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui. Destinos do lixo, iniciar. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui vários locais que são destinos do lixo. Existe o lixão, o aterro sanitário, a incineração, a reciclagem e a compostagem. Vamos ver aqui o que a gente faz. Vamos clicar aqui para ver? Falando sobre o lixão. O lixão é a forma mais simples de descarte de lixo. Consiste em simplesmente descartá-lo em um local específico sem tratamento adequado nem cuidado prévio. Isso acaba contaminando o solo, os corpos de água próximos e o lençol freático, além de atrair animais indesejados e facilita a transmissão de doenças. Apesar de proibidos no Brasil, alguns municípios ainda utilizam esse método de destino do lixo. Então, quer dizer, a gente vê que o lixão ele é totalmente fora dos padrões para se cuidar do meio ambiente, né? Então, ele é o último caso, mas ainda algumas cidades têm. Aqui em Campos tinha, mas eu acho que foi substituído pelo aterro sanitário. Vamos ver aqui o aterro sanitário agora. Aterro sanitário é o destino mais comum para o lixo no Brasil. Diferencia-se do lixão por haver um preparo do local para recebimento do lixo, isolamento do solo com manta plástica, sistema de drenagem do chorume, que é o líquido que resulta da decomposição dos resíduos, sistema de captação do gás metano, planejamento de deposição do lixo e sua cobertura, entre outros. O que acontece? O aterro sanitário, o solo recebe uma preparação e dali é jogado o lixo, esse lixo é aterrado, é tudo muito programado, tá? Tudo muito preparado. Por quê? Porque esse material, esse lixo, ele gera um resíduo chamado chorume, tá? E esse resíduo, ele precisa ter um escape. Ó, se vocês olharem aqui no desenho, ele tem aqui, ó, tipo uma tubulaçãozinha,
e um foguinho na beirada. É para liberação desse gás, tá? Desse gás metano, porque ele é inflamável, tá? Então, e aí existem as camadas. Aí já cobriu aquela área e vai ser aterrada, tudo é preparadinho, conforme tem que ser, para vir uma nova camada de lixo e assim sucessivamente. Vamos ver agora que é incineração. Incinerador de lixo. Incinerador de lixo é o local em que o lixo é queimado. Esse processo é utilizado no Brasil principalmente para resíduos contaminantes, como resíduos hospitalares. Ele possui a vantagem de diminuir rapidamente o volume do lixo e de gerar energia elétrica por meio da conversão da energia térmica. Como desvantagem, o processo gera muitos gases poluentes que precisam ser tratados, além do gás carbônico. Os resíduos da queima também precisam ser tratados e destinados ao local apropriado, como o aterro. Então, quer dizer, a parte dos incineradores, né, ele não polui o solo, mas acaba poluindo o ar, né? Então, também é uma da... E o que sobra dele, a gente sabe, quem já botou fogo em um monte de papel sabe que no final sobra alguns resíduos, né? Então, alguns resíduos desse que sobra dessa incineração tem que ser lançado em algum lugar, né? E o correto é ser lançado no aterro sanitário. Vamos ver agora aqui reciclagem. Usina de reciclagem. Muitos locais possuem coleta de resíduos recicláveis, plástico, papel, metal, vidro, entre outros. Esses resíduos são direcionados a usinas de reciclagem, onde ocorre a seleção e a separação do que será realmente reciclado. O resultado desse processo é utilizado como matéria-prima pelas indústrias. No Brasil, apenas 13% dos resíduos sólidos, né, dos lixos, vão para reciclagem. É muito pouco, né, gente? De 100%, só 13% é enviado para reciclagem. Entra no que a gente estava conversando anteriormente sobre a coleta seletiva. Vamos ver agora a compostagem. Usina de compostagem. Os compostos orgânicos, como restos de alimento, podas de árvore ou resíduos de matéria-prima vegetal, podem ser direcionados para usinas de compostagem. Nestes locais, os resíduos são tratados para serem decompostos naturalmente por bactérias, a fim de gerar um composto que pode ser utilizado como substrato e adubo na agricultura. Muitas pessoas adotam um processo similar em casa, a utilizar minhocário ou composteira para seus resíduos orgânicos, né? Então, aqui já é mais parte do lixo orgânico, que ele pode ser transformado em adubo, ok? Então, aqui a gente viu 5 destinos para o lixo, né? Então, o primeiro que a gente deve descartar é o lixão, depois o incinerador, né? A incineração, e eu acho aqui que os dois principais que deveriam ser mais utilizados seriam a reciclagem e a compostagem, né? Porque aquele resíduo orgânico, lixo de resto de comida, ele não tem como ser reciclado, então ele pode ser transformado em adubo, né? E então, sem ser esses dois, a questão do aterro sanitário, né? Não, eu quero sair. Aqui, ó, na segunda questão, para onde vão os resíduos sólidos da sua casa? Os lixos da nossa casa, aqui da nossa região, vão para o lixão ou para o aterro sanitário. Se alguém tem algum hábito em casa de mandar para coleta seletiva, de repente tem alguém aí que os pais sabem aonde pode levar para fazer, aonde entregar a questão da coleta seletiva, pode colocar, ó, vai para reciclagem, sem problemas, tá? Quando colocamos nossos resíduos sólidos na lixeira, eles são coletados pelo caminhão de lixo e podem ter diferentes destinos, que foi o que a gente estava conversando. Vamos lá para a próxima página agora. Aqui, ó, falando do lixão, né? Os resíduos coletados podem ir para o lixão, onde há um amontoado gigante de resíduos sólidos. Nesse tipo de lugar, catadores procuram lixo reciclável para vender em
empresas de reciclagem sem condição mínima de segurança e higiene. Além disso, esse tipo de depósito geralmente não tem vedação para o líquido que escorre do lixo, o chorume, contaminando os lençóis freáticos, né? Aqui também, gente, no lixão, muita gente de rua que passa fome vai lá para vasculhar o lixo para ver se acha alguma coisa para comer, tá? Aí aqui tá mostrando, ó, o lixão. Aí, ó, fica animais, né, sobrevoando. O líquido, o chorume que é produzido, ele introduz no solo e vai acabar lá no lençol freático, né, lá na nossa água e ser muito prejudicial à saúde. Agora aqui, ó, aterros sanitários. Quando os resíduos são encaminhados para um aterro sanitário, eles são enterrados. Nesse caso, eles não ficam expostos como dos lixões. Mas não é simplesmente enterrar, tá, gente? Como a gente viu lá naquela animaçãozinha, existe todo um processo. Todo um processo para aterrar o solo, tem uma preparação, existem coisas que são colocadas, tem a questão o escape do chorume, do gás que é produzido, tá bom? Não é só sempre. Senão daqui a pouco o pessoal vai começar a cavar buraco no quintal e jogar lixo e enterrar. Não é isso. Vai acontecer de prejudicar o solo e a água do mesmo jeito, tá? Próxima página. Os incineradores, em raros casos, os resíduos são queimados em incineradores, incomuns no Brasil. Incineradores são mais usados para tipos específicos de resíduos, embora higienizem e reduzam o lixo, são bastante questionados, pois poluem o ar. Usinas de reciclagem. Caso você tenha separado os materiais recicláveis, ele pode ser recolhido pela coleta seletiva, que os encaminha diretamente para usinas de reciclagem. Esse é o melhor destino para esses tipos de lixo. Nas cidades, os catadores coletam materiais recicláveis das ruas e das lixeiras. Aqui é uma cooperativa, né? Trabalhando, fazendo a separação do material. Alguns materiais não devem ser jogados no lixo comum, nem junto ao material reciclável, por serem contaminantes. É o caso de remédios fora de validade, que devem ser levados à farmácia, e pilhas e baterias que devem ser levados a postos específicos de coleta. Se eu não me engano, lá no Boulevard tem posto de coleta de pilhas e baterias, algumas farmácias também têm. Também é possível reduzir a quantidade de lixo comum utilizando-se os restos de alimentos para a produção de adubo orgânico por meio de composteiras. Tem gente que faz hortinha em casa, aí usa restinhos de coisas tipo casca de ovo, a casca de legumes, aí bota lá na terrinha preta aonde vai botar as mudinhas, e aquilo ali ele vai se tornar um adubo para a terra, um adubo natural, né? Fazendo com que a terra fique mais fértil, mais saudável. Além do lixo de casa, por favor, eu preciso que vocês marquem isso aqui e escrevam importante, porque são os outros tipos de lixo, porque existe o lixo que é chamado lixo doméstico ou lixo residencial, que é o lixo que é produzido em casas, tá? Além dos resíduos produzidos em casa, chamados de lixo doméstico ou lixo residencial, há também aqueles produzidos em locais específicos e que precisam de tratamento especial para não poluir o ambiente, tá? O tratamento para eles é diferente do lixo que é produzido em casa. Nós temos ali o lixo hospitalar, todo e qualquer lixo que é produzido em hospitais, em clínicas, tá? Seja seringas, remédios, ataduras, gases, o que for, tá? Lixo industrial são os lixos produzidos nas indústrias, né? Resíduos químicos, carvão e etc. Lixo agrícola, fertilizantes, herbicidas e etc. E o lixo radioativo, que é resultante de usinas nucleares, ok? Então aqui a gente está encerrando Ciências de hoje.